Olá pessoal, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha sempre nos animar a continuarmos buscando a sua santa presença, porque este mundo ele passa e sua concupiscência, não é verdade? Mas aquela que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que o Espírito Santo te ilumine neste dia, para que você possa ver a grandeza de Deus, não só os problemas nesta terra para sobreviver, às vezes a falta do alimento, a geladeira vazia, ou muitas das vezes alguém que muitas das vezes te oportuna com pensamentos ruins, com atitudes erradas, que então o Espírito Santo possa te fortalecer. Às vezes estou falando para pessoas que estão endividadas. Deus vai dar uma solução para você pagar as suas dívidas. Um familiar doente, que não é fácil, eu já passei por isso com um familiar doente na minha casa e ter que cuidar dele até o fim, a ponto de perder muitos quilos de peso para que pudesse dar o meu melhor para aquela pessoa, não é verdade? Então, todos nós passamos por isso. Então, só quem nos fortalece é o Espírito Santo. A palavra de Deus em Lucas foi médico, não é verdade? Lucas foi um homem que não andou com Jesus, mas viu as maravilhas de Deus através dos discípulos de Cristo e se tornou assim também um discípulo. É interessante que Lucas narra uma história de Cristo muito importante. Jesus estava indo para Jerusalém e ele celebraria a Páscoa a última vez com os seus discípulos. E a palavra de Deus diz que ele conta uma parábola para os seus discípulos a caminho de Jerusalém. E aconteceu-lhes que também, Lucas 18, uma parábola sobre o dever de orar sempre, nunca desfalecer. E dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Habitava também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que eu não tema a Deus e nem respeito aos homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte em mim, importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? O Senhor Jesus Cristo estava dizendo que o homem e a mulher de Deus, ele deve perseverar em tudo aquilo que corresponde à palavra de Deus. Essa história narra que aquela mulher, ela era viúva e ela tinha alguém que estava importunando muito a vida dela. E nesse momento que ela estava passando, era um momento difícil, porque ela
tinha que conseguir o seu próprio sustento, porque o marido tinha morrido. Mas Deus, Jesus, ele diz que no versículo 8 diz assim: e digo-vos que depressa lhes fará justiça quando, porém, vier o Filho do Homem. Porventura achará fé na terra? Então ele já estava dizendo sobre a sua segunda vinda, e esta palavra é para nós. Porque naquele momento ali os discípulos tinham ele. Mas ele sabia também que ele iria para os céus. E os discípulos e nós hoje devemos continuar com essa perseverança em orar, em clamar ao Senhor. Não se deixar o nosso coração se desviar. É fácil isso? Não é fácil. Todas as preocupações desta vida tentam nos derrubar. A palavra de Deus diz que o homem, ele busca os seus próprios interesses e não a vontade de Deus. Mas o homem e a mulher de Deus, ele busca os interesses do Pai. A palavra de Deus diz que se você está sendo perseguido, nós devemos nos alegrar com isso, porque você está cumprindo a palavra de Deus. Pode ter certeza, quando o homem e a mulher é de Deus, eles são perseguidos. Em Mateus capítulo 5, no versículo 10 diz assim: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, aquela viúva estava passando por uma perseguição, e sendo viúva, sendo maltratada. O que eu quero dizer é que a perseverança em buscar ao Senhor muitas vezes traz essa discordância de que o homem acaba sofrendo por perseguições, por lutas. Mas Deus, ele é fiel para conosco, para nos proteger, nos dar força. E nós devemos crer nisso, devemos crer na tua santa palavra. Se hoje você se encontra num momento difícil, pode ter certeza, Deus é contigo. Deus, ele é com você. E se você está vivendo hoje numa vida de bonança, de alegria, dê glórias a Deus e continue na mesma pegada, na mesma força de buscar ao Senhor. Lá em Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 12 diz assim: pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Os céus se alegrou, mas ai daqueles que habitam na terra. Meu irmão, minha irmã, viver nesta terra não é fácil para ninguém. Mesmo que nós tenhamos uma mente equilibrada, uma mente voltada para o Senhor, muitas das vezes as pessoas que vivem ao nosso redor, elas não são assim, elas não vivem desta forma. Mas assim como aquela viúva que Lucas relata, que Jesus vem dizendo na sua parábola, ela ficou importunando aquele juiz que não tinha temor nenhum de Deus, que não amava nada, só pensava em si próprio, mas de tanto ela importunar, ela foi atendida. Então assim, Deus que nos ama, que Ele olha para os seus escolhidos,
Será que Ele não vai nos proteger, não vai nos dar força e no momento certo vai julgar a nossa causa? Claro que sim. Nós, dentro deste tempo, só precisamos nos guardar, esperar o momento de Deus. Deus, Ele quer julgar a minha causa e a sua causa. Deus, Ele é um Deus que completa toda boa obra na nossa vida. Deus, Ele quer completar a boa obra na nossa vida. Nós precisamos continuar guardando a palavra do bom mestre. E é isso que vai fazer diferença. Ele já estava dizendo para os discípulos que estavam indo embora, mas ele queria deixar algo que fortalecesse a fé deles. Assim, se você tem sido perseguida, saiba que Deus continua com você. Basta somente você perseverar. Não perca a fé. Não perca a fé. Permaneça firme. Eu estou dizendo isso para vocês, mas eu estou falando isso para mim mesmo. Que eu também sou assim. Eu passo, às vezes, muitas batalhas espirituais e físicas. Pessoas invejosas, pessoas que caluniam, pessoas que muitas vezes têm me roubado. E olha que eu sou um homem simples, hein? Mas quando o Espírito Santo está na gente, acontece isso. Às vezes eu entro no supermercado, meus irmãos, e as pessoas ficam com inveja ou olham torto com raiva. Quem é que olha torto com raiva? Quem é? É o diabo e seus anjos. É os demônios. Se você está no trânsito e alguém olhou com a cara feia para você sem você fazer nada, Deus que não pode ser. É o diabo e seus anjos do mal. Não é verdade? Então há o desejo de nós perseverarmos em buscar ao Senhor. Se você no seu trabalho tem passado perseguição, você tem feito tudo direito para cumprir a palavra de Deus, mas as pessoas estão falando, fofocando sobre você, é os demônios. É os demônios que agem assim, porque Deus, Ele é espírito. Deus, Ele é do bem. Ele quer que nós façamos o bem. Então, se você é perseguida, é o inimigo que está perseguindo você. Você procura fazer o bem, como meu pai falava. Meu pai falava que o homem bom é 50% para ser feliz. Mas, infelizmente, as pessoas que nos rodeiam, às vezes não têm o Espírito Santo, meu irmão. E você vai ter que trabalhar, às vezes, do lado dessas pessoas. Às vezes, as pessoas que estão sem Deus, elas fazem coisa que até Deus duvida, porque elas não têm o Espírito Santo. Este mundo aqui, matéria, ele vai passar, meu irmão e minha irmã. Então não se apegue a ele. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Então, meus amados irmãos, se dentro da igreja tem fofoca, disse-me-disse, deixa para lá, vive a sua vida e ora ao Deus de paz que vai fazer justiça por você. É assim que eu faço. Eu estou há mais de 20 anos no Evangelho e eu tenho visto o seguinte, que todas as causas que eu lutei, Deus me fez vencer as minhas batalhas. Todas. Eu tenho muita experiência nisso. Mais de 10 pessoas que tentaram fazer mal para mim, eu contei já, não lembro mais, infelizmente morreram. Não é porque eu quero que morra, porque eu sou do mal. Nós temos que amar nossos inimigos. É porque eles são o próprio mal. Então, se eles fazem o mal, eles mesmos sofrem. E a vida é um espelho. É nós contemplarmos o nosso rosto no espelho. Então, se eles fazem mal, pode até matar a nossa carne. Jesus disse para a gente não ter mais aqueles que matam o corpo, não é verdade? Você não nasceu, irmão, para ficar aprisionado. Você nasceu para ser livre. E para ser livre,
tem que ter o Espírito Santo, tem que estar em constante oração, assim como aquela viúva orou e foi abençoada. Assim somos nós. Então, no final do versículo 12 diz assim: porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então, se ele tem pouco tempo, ele vai fazer mal. Toda vez que você ouvir na palavra de Deus um ai, como diz aqui no versículo 12, é problema. Não é verdade? Ele diz aqui no versículo 12, ai dos que habitam na terra. Então ele está dizendo o quê? Esse ai é problema. Porque a terra é problemática. O homem se deixa levar pelo mundo, pelas transgressões do mundo. Mas eu quero deixar para você isso, que Deus, Ele é contigo. Não deixe de buscar com toda a sua força. Hoje não quero adorar a Deus. Faça uma pequena oração e continue com Deus. Que Deus possa te abençoar, te fortalecer muito. Mesmo que você seja perseguido ou perseguida, Deus é com você. No nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus, o Deus de paz, possa te abençoar. E que se vir algum mal contra você, saiba, não interessa, Deus ama você e Deus é contigo por onde você andar. Que Deus te abençoe.